Mega pacote da Ferrari chegando, Binotto critica a Ferrari, Haas com patrocínio bem curioso, McLaren pode aproveitar o período de abril e Fórmula E tem ali protesto dos pilotos, tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, nós vamos para um vídeo tradicional de notícias, não tá tendo carro na pista, mas tem notícia de qualquer forma, tem vídeo, fique atento aqui no canal para você não perder. Vamos começar aqui então falando da Fórmula E, pois é, nós temos uma situação um pouco curiosa. Os 20 pilotos da Fórmula E enviaram uma carta conjunta ao presidente da FIA, expressando preocupações crescentes com a inconsistência e a qualidade da direção de prova e das decisões dos comissários, além também da aplicação das regras esportivas. O documento critica a falta de compreensão específica da categoria por parte dos oficiais, solicita avaliações internas e reformas estruturais e também evidencia a frustração acumulada por não serem ouvidos. A iniciativa surpreendeu os chefes das equipes e pode gerar consequências internas, enquanto a FIA respondeu de forma cautelosa, prometendo analisar as preocupações. É um problema que nós já vimos várias vezes na Fórmula 1, por exemplo. Agora a Fórmula E está tendo isso com um pouco mais de ênfase. A direção de prova aplicando ali decisões que não necessariamente são muito bem vistas, um conjunto de regras que não acompanha a lógica do esporte, e nós batemos nessa tecla há muito tempo, principalmente falando que desde quando o DRS foi introduzido, muita coisa mudou na Fórmula 1 para pior. Os pilotos não são ouvidos, então você tem uma série de problemas aí. E essa carta conjunta é bem interessante, porque os pilotos estão em unidade contra essa situação da direção de prova, enquanto na Fórmula 1 você sempre tem um ou outro querendo dar um desperto. Então achei interessante, acho que é válido para a Fórmula 1 também aprender com os pilotos da Fórmula E, e vamos ver qual vai ser a ideia da FIA para poder resolver esse problema. Porque quem lida diretamente com essa parte do regulamento é a FIA, essa aplicação do regulamento, construção do regulamento. Quando você tem regra demais, tende a sair do controle, tende a ficar ruim. Isso para qualquer área. Então vamos ver se vão resolver da melhor forma possível. A McLaren não está tendo o melhor início de temporada da sua história e vai precisar aí de um tempinho para poder melhorar o seu carro. E é aí que entra esse período de abril em que não teremos as corridas da Arábia Saudita e do Bahrein, que não estão oficialmente canceladas, mas a Fórmula 1 fala que não terão participação em abril. Então elas podem aí, quem sabe, aparecer no calendário mais para frente. Então, como o mês de abril inteiro vai ficar sem corridas, Lando Norris acredita que a McLaren pode aproveitar essa pausa inesperada no calendário para acelerar o desenvolvimento do carro e melhorar o desempenho por si só. A McLaren, que está sendo protagonista de algumas reclamações públicas em relação ao motor Mercedes, jogando aquela sementinha no ar de, olha, talvez o motor não esteja tão perfeito assim pra gente, talvez esteja faltando uma ou outra informação que a Mercedes precisa nos passar. A McLaren está dando esse tipo de declaração, mas também precisa olhar para o próprio carro, precisa olhar para a situação do carro e ver, peraí, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer para trazer mais performance. E agora é o momento. É claro que a McLaren não vai ser a única, todo mundo vai estar olhando para esse período de abril para desenvolver o seu carro, mas no caso deles, que estão um pouco mais para trás e são os atuais campeões de pilotos e construtores, é claro que existe uma expectativa maior no desenvolvimento. Me fala aí se você acredita numa reviravolta da McLaren como ela fez em 23 e 24, por exemplo, na temporada. Diz aí nos comentários. A Haas anunciou uma parceria inusitada, mas bem legal, eu particularmente gostei da parceria. É com o estúdio responsável pelo Godzilla, e uma ação de marketing já está sendo preparada para o Grande Prêmio do Japão, em que falam até mesmo de uma pintura especial. Espero que aconteça mesmo essa pintura especial do Godzilla no Grande Prêmio do Japão. Também está sendo dito que algumas ações promocionais serão feitas nos Estados Unidos, então a gente pode esperar alguma coisa em Miami e também Las Vegas e Austin. Eu confesso que sinto falta desse tipo de publicidade com mais frequência na Fórmula 1. Nós vimos talvez uma outra referência da Aston Martin ao 007, mas a Red Bull, por exemplo, já fez com Star Wars, já fez com Superman, coisas assim legais, diferentes. É bom você ver esse tipo de parceria, esse tipo de coisa diferente. Uma pintura ali especial num grande prêmio, uma ação de marketing ali fora das pistas. Eu acho divertido, acho legal, acho que é bom para os dois. Você vai fazer um marketing da marca Godzilla e também para a Haas acaba levando um pouco mais de empatia ali para o público japonês, né? O público japonês vai ter ali a torcida para a Honda, obviamente, com a Aston Martin. Eles têm uma torcida ali pelo Verstappen por conta dos títulos que venceram juntos, mas aí você cria uma sinergia com a Haas, você cria uma identidade com a Haas, o que é bem legal. Eu acho interessante isso.
isso. E convenhamos que o Godzilla é um personagem bem legal. Se você torceu para o Kong no Godzilla vs Kong, você torceu errado, por mais que o Kong seja um personagem que eu gosto também. Mas o Gojira é o Gojira, né? Me fala aí para quem que você torceu nos filmes. Vamos agora para uma pequena sessão Ferrari. Mattia Binotto falou sobre o seu tempo na equipe e que não tem como exemplo a cultura e a organização deles para o que faz agora na Audi, ele que é o responsável pelo projeto Audi como um todo. Ele disse que existia uma falta de planejamento estruturado e que esse é um dos principais motivos para a Ferrari não ser campeã desde 2008, quando levou o título de construtores. Ele disse que o modelo da Ferrari não serve como referência para o seu novo trabalho na Audi e fala que há uma diferença cultural e organizacional assim grande entre ambas as equipes. Tudo aquilo que é uma fraqueza na Ferrari, Binotto diz que está sendo um ponto forte na Audi, em que tudo está estruturado e sendo seguido rigorosamente, o que pode ajudar a explicar o porquê da Audi estar começando um pouco melhor do que o esperado. A expectativa era que a Audi, por conta do seu motor, estivesse mais próximo da Cadillac, mas a Audi já marcou ponto e tem um carro que parece ser interessante para o meio de pelotão. Eles ainda têm um planejamento de médio e longo prazo, 3 anos ali de trabalho, tudo mais, pelo menos 3 anos, né? Até conseguir brigar mais à frente, então é um trabalho de tartaruga na Fórmula 1, que a gente vai ver os frutos sendo colhidos só lá na frente. Bom, agora nós temos a principal notícia, que é da Ferrari, do seguinte: um mega upgrade está sendo preparado, fala-se em uma janela de implementação em Miami e ainda há muito que ser desenvolvido na parte aerodinâmica. A Ferrari sabe que tem ainda na parte aerodinâmica muito a conseguir. É um carro que, como fiz vídeo recente aqui, ele revoluciona, ele traz conceitos diferentes. Só que tem um ponto importante também: a Ferrari já está projetando agora em abril um teste de uma nova especificação ou uma nova configuração do seu motor, em que eles sacrificariam um pouquinho da sua capacidade de largada e também de reaceleração para poder ter um motor que funciona melhor em retas e possivelmente tem um gerenciamento de bateria um pouco diferente também. Então ainda não é aquele motor que vai chegar na Bélgica, ou pelo menos a projeção é na Bélgica, que é um novo spec mesmo, um motor refinado com outro conceito, mas eles devem otimizar esse spec atual do seu motor, até porque isso também influencia diretamente no tratamento dos pneus, que é uma coisa que a Mercedes está se destacando nesse início de temporada. Então o que nós podemos esperar para Miami de acordo com o que está sendo reportado? Um grande upgrade na parte aerodinâmica vindo aí, mas também uma mudança no motor. A gente pode ter um comportamento da Ferrari diferente em relação a esses grandes prêmios iniciais. O quanto que ela vai sacrificar da sua super largada ou das reacelerações, nós vamos ter que descobrir, mas é uma questão de equilíbrio, né? A Ferrari tem como grande trunfo esse turbo menor, pelo menos nas largadas. Me fala a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. E claro, duas parceiras estão com super promoções. Você tem na Instant Gaming um novo Death Stranding com mais de R$100 de desconto no PC, além do Resident Evil e vários outros jogos e gift cards, lançamentos em promoção. Entrem pelo link na descrição. E na Paddock BR você está tendo uma mega promoção que na compra de 2 peças você leva 20% de desconto, 3 peças 25% e 4 peças ou mais 30% de desconto, além do cupom Ressaca Motor para frete grátis. Não perca, entre aí na descrição. Tem também Evo Design com capacetes, cockpits e volantes que nem esse aqui que você vê do seu piloto favorito, cupom Ressaca e Amorim Global para assistência jurídica internacional, um visto, uma nacionalidade, um investimento, tudo você encontra lá. Um grande abraço, valeu e falou!